que nós iremos estudar um pouco essa palavra de Romanos 12, versículo 11. Assim está escrito e assim lemos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao soberano Rei e ao. Amém? Sede fervorosos de espírito. No zelo não sejais remissos. Então, como eu comecei falando aqui, Paulo escreve essa carta aos romanos, à igreja que estava em Roma. O apóstolo Paulo, ele só vai para Roma na sua última viagem, que é quando ele vai preso para Roma. Essa carta aqui ela foi escrita antes de Paulo ir para Roma. Lá em Roma, Paulo gera muitos filhos na fé. Entendam isso. Mas as cartas de Paulo, a mensagem de Paulo chegaram em Roma antes dele. Quem foi primeiro para Roma? Foi o apóstolo Pedro. Foi o apóstolo Pedro. Mas o apóstolo Pedro não se estabeleceu em Roma, não. O ministério de Pedro era em Jerusalém, com Tiago, chamado pelos apóstolos o Grande, Tiago o Grande, que era Tiago, irmão de Ialcha. O nome Tiago é também em inglês chamado de James, né? E em hebraico não tem nada a ver nem com Tiago nem com James. Mas são detalhes, né? Que a gente precisa conhecer os nomes próprios e pronunciar os nomes próprios. Mas o fato é que o apóstolo Pedro, ele vai primeiro e Paulo escreve essa carta, e era costume dos apóstolos dar primazia aos israelitas de sangue, os irmãos de sangue. Ok? Era muito forte isso. Eles primeiro procuravam as sinagogas para anunciar. E era natural que também os primeiros convertidos ao evangelho, os primeiros seguidores de Ialcha em cada cidade fosse também israelita de sangue, hebreu de hebreus. Okay? Não é só israelita quanto a nacionalidade. Né? Hoje qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode se tornar um israelita em relação a adquirir a cidadania israelense. Okay? Mas quando eu falo israelita, na mentalidade do primeiro século, bíblica e neotestamentária, eu estou falando de pessoas que tinham o sangue de Abraão, como descendência de Abraão. Né? O sangue da descendência também de Ialcha, as 12 tribos de Israel. Então, eles tinham uma cultura de honra. O apóstolo Paulo, literalmente, na sua carta aos Romanos, vai dizer que a salvação veio dos Ialdins, né, que é a tradução da gente coloca os judeus, veio dos judeus. Aí ele fala, porque deles é o patriarca, deles descende o próprio Machia, deles são as alianças, os profetas. Então Paulo sai descrevendo isso e dando honra a eles. E diz, inclusive, que veio o endurecimento a eles pela causa da igreja entre os gentios. O endurecimento em parte, não totalmente, em parte a nação de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, do qual a maioria somos nós. Eu creio que aqui também tem alguns descendentes de Abraão, segundo o sangue também. São descendentes que a descendência da gente até já foi perdida, né? São chamados sefaditas. Depois, se vocês quiserem entender um pouco mais que isso, é pesquisar, a gente tem acesso. E podem conversar comigo também. Mas a importância não está na consanguinidade. Eu quero destacar aqui o fato de que eles honravam primeiramente os israelitas de sangue. Algumas ocasiões no livro de Atos nos descreve que também gentios foram visitados, foram salvos, mas a prioridade, inclusive no próprio livro de Atos, a descrição, a narrativa dos fatos, coloca que o próprio evangelho começou a ser anunciado entre a nação de Israel. E Ialcha, quando ele diz para os discípulos permanecerem em Jerusalém, em Yalchalai, ele diz, até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, e vocês vão revestir-se de poder para quê? Para serem minha testemunha, tanto em Yalchalai, Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jerusalém é a casa. Então, o próprio Salvador nosso, o mestre dos mestres, ele coloca é como se fosse elos de influência e da ação do Evangelho através dos apóstolos. Primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, que é a região sul de Israel. Ali, os dois estados do sul, as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, as duas tribos do sul. Também as 10 tribos do norte. Então as duas do sul é chamado de Judéia. E as 10 do norte é chamado de Samaria. Ok? Então ele diz, vocês vão começar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, um contexto ainda mais abrangente, e até onde? Até os confins da terra. Então vai alcançar também os gentios. Quem tem sangue, gentil. Mas ele costumava primeiro anunciar a nação de Israel. E essa carta aqui aos romanos era os judeus que estavam na dispersão, espalhados no mundo, que já não tinham mais a fé do judaísmo, exatamente como era vivida dentro de Jerusalém. Já não fazia mais questão de estar entre os gentios, porque, inclusive, no Antigo Testamento, a ideia que foi distorcida é que o judeu não podia nem viver e nem tocar em um gentil. Para ele, os gentios eram pessoas imundas. Como existe essa mentalidade radical, ultra-ortodoxa em muitas religiões hoje. E também existem os ultra-ortodoxos entre os israelitas hoje. Vocês sabem disso, né? Então, eles não querem nem tocar. Para eles, uma pessoa que não tem o sangue de Abraão
é uma pessoa impura. Era uma mentalidade, uma distorção. Moisés não ensinou isso, Moshe não ensinou isso, mas esse entendimento foi adquirido depois do cativeiro babilônico, foi desenvolvido isso a ponto de haver esse legalismo, essa falsa santidade de regras, de usos, de costumes, mas sem uma vida verdadeira. Então isso acontecia também na época de Paulo, aconteceu. Mas muitos não tinham esse entendimento. Eles achavam que não era pecado viver, inclusive, no meio dos gentios. Por isso eles saíam de Jerusalém, da Judeia, e iam morar lá em Roma, lá na Galácia, que é uma região da Ásia, não é menor, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Então, nas regiões ali da Europa, Europa Ocidental, também até a Espanha, porque no tempo dos apóstolos. Então, os israelitas, eles se espalharam mundo afora. Quando os apóstolos iam anunciando o evangelho, procuravam primeiramente, nesse entendimento, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E com esse entendimento, porque era propósito do nosso Pai, mais do que eles entendiam, alcançar um só povo, um só corpo, que é a igreja. São os salvos. Os salvos não importa o sangue. Amém? Porque em um só foi feita a reconciliação, para que nós fôssemos um só rebanho. E há um só pastor. Aleluia? Então essa questão de consanguinidade não é importante. Eu não estou aqui tratando esse detalhe. Eu só quero mostrar a vocês que eles honravam. E por isso nós também podemos honrar. Ok? A mentalidade de um oriental, como mencionei de manhã também, se um oriental entrar aqui, ou se um judeu do primeiro século entrasse aqui, ele não ia cumprimentar a pessoa que estava mais perto. Ele ia procurar, ele ia olhar rapidamente e ver a pessoa que tinha mais idade e iria se aproximar dessa pessoa e cumprimentar primeiramente. Era uma questão de dar honra a quem veio primeiro. Então, inclusive, quem recebia a bênção maior era o filho primogênito. Lembram disso? Os primogênitos. Era aquele que nasceu primeiro. Né? Então, Paulo escreve a carta aos Romanos. Ele traz aqui uma teologia profunda. A carta aos Romanos é uma das mais ricas. Então ele sabia para quem ele estava escrevendo. Faz parte disso. O Espírito Santo, ele, quando inspirou os apóstolos, ele não anulou a capacidade racional. As características individuais. Por exemplo, Pedro tinha uma linguagem mais de pescador, mais rústica, mais menos elaborada, menos refinada. Okay? Paulo era uma pessoa de muito conhecimento, muita cultura, de muito vocabulário. Então Paulo escrevia de uma forma mais culta. O Espírito Santo não vem como uma possessão, anulando a pessoa, ele vai ali fazer uma psicografia. Não existe isso. O Espírito Santo não opera isso. Ele não anula, pelo contrário, ele age iluminando. E em relação à inspiração das Escrituras, os apóstolos, inspiradamente, não estavam anulados. Então, grande parte da característica deles também está impressa na Escritura. Okay? E fazia parte, quando você escreve ou está falando para alguém, você saber para quem está falando. Você vai para um local onde as pessoas não têm cultura ou conhecimento algum, você vai falar de uma maneira. Se você vai para um universo acadêmico, você vai para uma universidade ou para um colegiado de grandes estudiosos, talvez de literatura, sei lá o que, você vai ter que falar de outra maneira. Até para que você possa ser entendido e ouvido. Okay? Então Paulo escreve essa carta aos Romanos com um conteúdo muito denso, com muita profundidade. Eu aconselho todos vocês lerem e relerem muitas vezes a carta aos Romanos. É um verdadeiro compilado, um compêndio completo sobre a obra da salvação, sobre a natureza humana, sobre a situação caída do homem. É uma carta pequena, 16 capítulos, né? Sociedades Bíblicas depois dividiram em capítulos. Você lê rapidamente, numa semana você pode ler muitas vezes. E eu aconselho você a usar essa estratégia de ler não muito distante. Você lê e com pouco tempo, se possível até de imediato, você volta a ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes, ok? Porque você vai compreender muito mais largamente do que se você fizer uma leitura única e superficial. Então o apóstolo escreve, aqui a partir do capítulo 12 ele já está fazendo as recomendações finais, são 16 capítulos, no capítulo 12 ele já está fazendo recomendações finais, tanto é que ele trata recomendações pontuais, como eu comecei aqui a mencionar a princípio. Então, capítulo 12, versículo 9, por exemplo, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Isso é uma recomendação completa. Não precisa muito de contexto, basta você entender que o Espírito Santo deseja isso, que você viva o amor e sem hipocrisia. Okay? Então são recomendações bem pontuais. Aí ele diz mais o quê? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então são coisas para a gente cultivar. Detestai o mal. Não fique de paquera com o mal, não. Não fique de flerte com o que é mal, não. Então cuidado aí com as redes sociais também, viu, gente? Cuidado. Toda sorte de desgraça que a gente vê na sociedade hoje em dia e que está acessível a você como nunca antes. E se você não tiver realmente reinando, dirigindo o que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está ouvindo, você vai acabar só recebendo lixo na vida e você vai reproduzir lixo nas suas emoções, nos teus dias, apesar de estar salvo por graça. Então tenham cuidado com isso. Detestai o mal,
apegando-vos ao bem. É aí que, no versículo 10, ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente. É amor de coração mesmo, né? Cordial, de coração, ame de coração. Uns aos outros, falando da igreja. Paulo está escrevendo a igreja. Essa palavra é para a igreja. Amém? Não é para os ímpios, incrédulos, não. Só para quem tem o Espírito Santo. Amai-vos cordialmente, com amor fraterno. Amor fraterno é amor de verdadeiro irmão. Amém? Então como é que a gente deve amar? Cordialmente e com amor fraterno. Amor fraterno. Ele já tinha dito antes que o amor seja sem hipocrisia. E aí ele diz assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, em honra, nós devemos preferir a nossa casa da fé, nossa família da fé. Ah, mas tem um ditado que diz que a grama do vizinho é mais bonita. Já ouviu esse ditado? Tem um ditado que diz assim, a prata da vizinha é melhor do que a minha. Né? A prata. Ou a prata do vizinho. Esse ditado é verdadeiro para as coisas do mundo, para o cão e para os ímpios. Para o Espírito do nosso Pai, que reina em nós, é o contrário. Quando reina o Espírito, a nossa percepção é oposta. E Yahshua disse, não existe profeta sem honra, exceto na sua casa. Ele estava falando por causa da incredulidade dos seus conterrâneos, dos nazarenos, que zombaram, escarneceram, desprezaram, não creram nele. Ok? Então não existe profeta sem honra. Ele disse que não existe, exceto dentro da sua própria casa. Então o que é de fora, aí tem honra. Se instala um tapete vermelho, não, fulano não sei das quantas, doutor não sei das quantas, né? Vem um profeta não sei de onde, lá dos confins da terra para cá. Não, vamos parar para ouvir. Aí a igreja fica lotada. Mas nós precisamos honrar uns aos outros e entender que o Espírito do nosso Pai está em cada um de nós e nós devemos preferir-nos, veja, lugar de preferência, preferir uns aos outros em honra. Eu comecei falando um pouquinho de honra, né? Falando dos orientais, a mentalidade oriental. Inclusive, se você for lá no Japão, aqui no Brasil, lamentavelmente, a pessoa idosa fica falando sozinho com as paredes. No Japão, as pessoas idosas elas são muito ouvidas. Inclusive, isso facilita elas não desenvolverem Alzheimer. Porque quando você perde o valor, até para a família você fala, já não é mais ouvido. A vida vai perdendo sentido. A pessoa começa a morrer, porque a mente da gente é muito sábia, antes mesmo da gente morrer. Às vezes há mecanismos internos, neurológicos, cerebrais e da alma, almáticos, que faz com que a gente comece a desligar. Por exemplo, quando a gente passa por um trauma dolorido. Então é preciso ter cuidado para a mente a gente não começar a se desligar. A gente começar a entrar num processo de demência. E a gente acaba morrendo antes de morrer fisiologicamente. Não é? Se despedindo da vida antes de morrer. Por quê? Às vezes foi um trauma, mas outras vezes não. Às vezes é a própria família. Mas há a cura e há um poder tremendo na comunhão da igreja, desde que a igreja esteja vivendo o que o Espírito quer que ela viva. Então, a gente chama de igreja hoje uma panaceia de coisa aí fora. Não é o evangelicalismo aí que está na nossa terra e nos nossos dias. Mas igreja é verdadeira família. Amai-vos cordialmente com amor fraternal, com amor de verdadeiro irmão. Você teve um mau irmão, você não gosta dele. Não é esse tipo de amor, não. É o amor do verdadeiro irmão. E é para a gente amar uns aos outros. E aí Paulo vai dizer assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas tudo isso é só um contexto imediato do texto que a gente vai ler. Então são recomendações pontuais. E é dentro dessas recomendações pontuais que o apóstolo, pelo Espírito Santo, vai nos dizer hoje, agora, ele vai nos dizer que no zelo não devemos ser remissos. Antes, sermos fervorosos de espírito, servindo ao soberano rei e a Yahshua. Amém? Então, no zelo, o que é zelo, gente? Cuidado, né? E ele está falando aqui no zelo em relação às coisas do reino. A palavra revelada. Lembra que a gente leu no comecinho do culto também, que a gente ande de acordo com o que a gente tem recebido, que a gente tem alcançado, de acordo com a revelação que a gente tem alcançado? Então, Paulo aqui, de outra maneira, está dizendo para a gente ser fervoroso e no zelo, nesse cuidado, a gente não ser remisso, escasso, preguiçoso, né? Desleixado, indiferente. Se torna algo remisso, algo que falta. Então, o zelo na nossa vida não deve ser algo escasso. Ok? No zelo da nossa vida deve ser algo em que a gente pontue nossa vida com abundância. Ou seja, nós precisamos ser muito zelosos. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. E aí ele diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos. Então, em oposição a uma vida de zelo escasso, sem zelo nenhum, ou pouco zelo, nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo
o soberano rei. O que é ser fervoroso de espírito? Ser fervoroso de espírito, gente, não é necessariamente a maneira como a gente louva. O brasileiro é tido como um povo caloroso. De certo modo é. Né? Agora, se esse calor brasileiro é verdadeiro ou é falso, se é falso não tem valor nenhum. Né? É melhor ser uma pessoa fria, distante e verdadeira do que uma pessoa altamente calorosa, mas falsa. O brasileiro, ele é caloroso, mas ele é tão covarde muitas vezes, ele é tão mentiroso, é tão enrolão, né? O jeitinho brasileiro é tão sujo. Né? A gente precisa orar pelo nosso Brasil. Precisamos orar. Essa história seja mudada enquanto é tempo, se é que ainda há tempo, né? Nós vamos orar. E o ser caloroso, às vezes, é confundido com ser fervoroso. Então, ser fervoroso, o brasileiro dá grito, ei, fulano, tá aí passando, vai lá em casa, né? No meio da rua. Nos cultos também, a gente tem os cultos pentecostais no Brasil, eles são diferentes dos cultos pentecostais nos Estados Unidos, onde começaram, aliás, na Europa, né? O culto pentecostal é grito mesmo. Se você bota a caixa de som lá no último volume, a caixa de som fica vibrando. O pastor sai rouco. Eu gosto de pregar às vezes assim também, né? Mas é raro, né? É ocasional. Entretanto, a caixa de som chega a estar distorcendo o som, né? Está ali estourada a caixa, normalmente está estourada, o som das últimas, e todo mundo ali, e o pessoal gritando, é aquela coisa toda. Então, isso é confundido, muitas vezes, com fervor. Amém, aleluia. Graça e paz, amado. Aleluia. Que alegria, viu, amado? Vê-lo aqui, aleluia. Então, fervor pode ser manifesto dessa maneira. Pode. Mas antes disso precisa ser algo interior. Né? O fervor é a temperatura espiritual, a entrega espiritual. Né? A vida, é uma vida cheia de vida, espiritualmente falando. Então a nossa vida ela precisa ser fervorosa, não como uma lata vazia. Vocês já ouviram a expressão que lata vazia faz muito barulho? Às vezes eu tenho uma impressão, não é julgando nem condenando, nem eu saio divulgando isso não. Eu tenho às vezes uma impressão, em algumas comunidades, que existe uma coisa assim um pouco artificial. É claro que não são todos, mas existe. E um barulho artificial. Então quando se coloca muita expectativa nas coisas exteriores, acaba se desprezando um pouco as coisas essenciais que são invisíveis. Ok? Então a gente vê muita performance litúrgica. Inclusive o próprio marketing. Você vai vir para a igreja, para a oração mais poderosa, vem receber a oração poderosa. E a oração poderosa não é alguém orando assim, de fala mansa, ó Pai, que o nome do teu filho haja cura. Não, isso não é oração poderosa não. Sabe, tem pessoas que pensam exatamente assim. Mas tem muito mais poder na oração daquele que crê, porque sem fé é impossível agradar ao Altíssimo e Alto. Agora, essa fé, se você coloca a fé na voz, é um perigo. Ok? Então você vai expulsar um demônio. É claro que quando você está preenchido por dentro, isso acaba extravasando também por fora. Mas é preciso sempre haver o cuidado de não estar confiando no que está fora e deixar a viva fé dentro. Então já vi também esses pregadores, esses líderes serem envergonhados por demônios, porque foram confiando na força do grito, sai agora, em nome de Jesus, não sei o quê, e o diabo, o demônio lá envergonhado. Quando a sua fé precisa estar no lugar certo. Isso é, antes de ser um mover caloroso do Espírito, a gente precisa focar nossa atenção em algo anterior. Ok? Então eu não estou condenando as coisas exteriores. Eu estou aqui dizendo que a gente precisa ter um zelo por algo interior e não colocar nossa dependência nas coisas exteriores. Grandes profetas do passado foram instrumentos para a realização de grandes milagres, sinais e prodígios. Operosidade da fé. Por exemplo, pessoas voltaram a viver, né? Ressuscitaram, a gente costuma dizer, mas a ressurreição, elas, de forma completa, ela só aconteceu realmente com Yahshua até agora. Mas vidas que realmente estavam mortas voltaram a viver e tiveram a vida ainda muito tempo de vida, muitos anos, e morreram depois já. Então, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, né? O filho da viúva de Naum, o filho do centurião, né? Que pede Talita, a filha do centurião. Né? Então, há muitos exemplos de pessoas, o próprio Lázaro, que voltou a viver, depois de já estar morto 4 dias, mas não foi uma ressurreição do corpo glorificado, que todos os salvos vão receber. Lázaro também está aguardando, porque ele voltou a morrer. Ok? Então, eles operaram grandes sinais, a ponto até de haver pessoas voltarem a viver
Mas não foi através de barulho. Ok? Então, não estou aqui condenando, eu volto a repetir. Eu gosto de ouvir, eu não dependo. E eu não fico visitando nem frequentando. Mas ocasionalmente, raramente, né? É raro isso. Se eu for numa igreja, num círculo de oração, alguma coisa assim, não tem problema não. Eu participo ali, eu dou meu aleluia fervoroso, eu participo, né, em oração, em unção. Não estou aqui condenando, mas eu estou mostrando uma realidade que a igreja precisa entender o que é ser fervoroso de espírito. Então, se aqui existe uma expressão que adjetiva o ser fervoroso, essa expressão ela está adjetivando. Fervoroso na carne. Sede fervorosos quanto à carne. Não está dizendo isso, né? Sede fervoroso liturgicamente. Também não está escrito assim. Mas qual o adjetivo aí? Qual tipo de fervor que a palavra está mandando a gente ser? Fervorosos de espírito. Quanto ao espírito. Ou seja, nós andarmos em inteireza de coração, andarmos em verdade, em comunhão com o Pai e o Filho. Amém? Que a nossa comunhão com o Pai é através da obra do Filho. Você vai ao Pai pelo único caminho, que é a obra do Filho. Amém? Então a palavra aqui nos recomenda sermos fervorosos de espírito, servindo a e ao o Altíssimo. Agora, o tema que eu quero compartilhar com vocês, depois de tudo isso não é a introdução, eu estava realmente já explanando o texto, porque se você não entender mais nada aqui para frente, mas entendeu até agora, aleluia, já foi a mensagem. Ok? Mas eu ainda tenho algo mais a dizer. Então me acompanhe nesse voo, certo? A decolagem é muito importante. Dois momentos muito preciosos no voo. A decolagem e a aterrissagem. Se você decolar bem, mas não aterrissar bem, então houve algum problema no caminho, né? Então a decolagem e a aterrissagem. Então a gente já decolou. Nós já estamos no cruzeiro, agora já estamos em voo pleno, aleluia. Mas acompanhe por causa da aterrissagem. Acompanhe. A aterrissagem é importantíssima também. Então não se perca no meio do caminho, não. Nem vá pular com paraquedas quebrado. Então, você foi chamado para governar, para reinar. Quando a gente está servindo, se o nosso servir estiver alinhado, sendo fervoroso de espírito, né? O versículo diz, vamos lembrar? Quem lembra o versículo? De qual agora? Sim, eu já citei várias vezes o versículo aqui. Quanto ao zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Altíssimo e ao. Então, esse servir é governar, reinar. A palavra diz que nós somos chamados a reinar com Yahweh. Hoje de manhã, quem perdeu o estudo e não está participando, procure participar, procure ver. A gravação vai estar disponível, está no canal do Telegram, para quem está estudando, quem quiser participar, ok? E lá eu falei sobre a obra do Espírito Santo em nós como uma realidade de sermos criados de novo, realidade da nova criação. O Espírito Santo ele não apenas habita, ele vive em nós e através de nós. Ele quer realizar coisas através de nós. Se ele está em mim, ele quer que a minha voz seja a voz dele. Se ele está em mim, não é uma possessão, mas é uma presença real. Okay? O Espírito do meu Pai está em mim, ele quer realizar coisas. Ele quer realizar coisas. Inclusive coisas que são maravilhosas para mim mesmo. Ok? Mas em muitos a presença dele está apagada. Está mirradazinha. São pessoas salvas que a presença está quase que apagada. Completamente. Ele quer que nós estejamos cheios. Quando você se enche, você está revestido de poder, como está lá em Lucas. Revestivos de poder. É o revestimento de poder. Você se encher do Espírito Santo. Ok? Então, para que a gente seja fervoroso, para que a gente reine, a gente precisa estar cheio da presença dele. Ele não chamou a nós para sermos assistentes de culto. O culto é algo precioso. A Escritura, ela manda que a gente preste culto ao nosso Pai. O nosso Pai se alegra, ele é a direção dele, que a gente se reúna para cultuar a Ele. A própria palavra culto em hebraico significa prestar um serviço santo. O que é culto? Prestar um serviço santo. Então isso inclui cânticos de louvor, cânticos de adoração, cânticos de ação de graças, cânticos de edificação para a igreja. Isso inclui as nossas orações, é parte do culto. É a gente estar prestando um serviço a Ele quando a gente está orando, vigiando um pelo outro. É parte do culto. Amém? Então o culto tem várias coisas e precisa haver um ajuntamento. O nosso Pai tem prazer. Eu posso adorar sozinho, posso. Lá no Tibete, onde eu estiver, na montanha mais alta desse planeta. Né? Eu posso adorar no mais profundo abismo, eu posso adorar no mais alto dos céus, eu posso adorar. Mas existe algo muito especial, uma unção especial e uma manifestação da presença dele onde dois ou mais estão reunidos em o nome dele. Ele disse isso, onde dois ou mais estiverem reunidos em o meu nome,
eu estarei no meio deles. Há uma presença especial. Ele habita em mim através do Espírito dele, mas há uma presença especial quando a gente se reúne. Isso é culto. Amém? Mas nós não fomos chamados para assistir culto uma vez na semana, 2 ou 3. Nós fomos chamados para servir. Então, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos, servindo ao Altíssimo. Aleluia. Então, queridos amados, amada igreja, família amada, aleluia pela vida de cada um de vocês aqui. Há 2 classes de pessoas que a gente pode dividir, classificar dentro do corpo de Alça, dentro da igreja. Os que assistem o reino acontecer e os que fazem o reino acontecer. E aí eu quero contar a vocês uma história muito conhecida, antiguíssima, e muito presente. Imagine um grande estádio em que está vendo um grande jogo. Né? Essa história foi contada primeiramente nos Estados Unidos, aqueles jogos lá de futebol americano, né? de beisebol, um campeonato nacional. E há uma arquibancada gigantesca, milhares de pessoas lá vibrando lá dentro. E quando acontece, entre aspas, o gol, né? Quando acontece a pontuação, dependendo do estágio do campeonato, a vibração é maior ainda. Chega e estremece. O estádio, aquele concreto armado, chega, vibra assim, ó, saculeja. O povo pulando, quem está fora vê saculejando. Então existem pessoas que estão assistindo e até vibrando, mas não são elas que estão lá no jogo, realizando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Mas tem também aqueles que estão do lado de fora. Nem assistem, nem estão jogando, mas estão lá de fora e não sabem nem o que está acontecendo. O que foi isso aí? Que barulho é esse? Aí um vendedor de pipoca lá de fora disse, aí foi uma pontuação do time. Ah, que time? Ah? Então, dentro do reino não existe quem está de fora. Os que estão de fora, misericórdia, são alvo da nossa ação. Mas dentro da igreja, lamentavelmente, onde todos foram chamados para servir, para estar com a bola no pé, muitos preferem ficar somente assistindo. E para isso, a nossa mente, que é muito inteligente, a nossa mente, a gente vai usar de coisas para nos proteger. Então, não, eu não me identifico com isso. Né? No meu tempo de ministério, eu não estou aqui acusando absolutamente ninguém, cada vida é única, cada um viveu uma coisa. Mas algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor, eu estou perto de me aposentar, olhe para a minha aposentadoria sair. Teve gente que disse isso. Quando sair, eu vou me dedicar ao ministério. Eu disse, aleluia. Aleluia, e dentro de mim também, Pai, misericórdia. Né? Que aconteça realmente. Em muitos casos não aconteceram. É parecido com aquela história do que jogou na Loteria Federal. Pastor, tem um segredo ali, me perdoe. Eu joguei na Loteria Federal. Ore por mim, porque se eu ganhar, eu vou entregar o dízimo e uma boa oferta para a igreja. Aí Yalcha disse, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Né? Seja fiel no pouco, que eu sobre o muito te colocarei. Né? Mas a gente se bloqueia por essas coisas. Então, eu não estou servindo por causa desse motivo, daquele outro motivo. E quando a gente não tem motivo, a gente vai atrás de um motivo para dar motivo para dizer. Mas imagine, nós vamos comparecer diante dele. E a grande questão é que a igreja não vai ser julgada para condenação. Mas nós vamos ser julgados para receber honra, galardões eternos. É um tesouro eterno. E tem pessoas, sim, que vão se envergonhar diante de uma família. Gente, é uma família. Não é que as pessoas irão nos condenar. Muito menos o rei vai nos condenar. O sangue dele está sobre nós, nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach. Mas o apóstolo Paulo diz, palavra apostólica, que o julgamento vai começar pela igreja. Primeiramente virá o julgamento da igreja. E ele diz, não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? Então esse julgamento para a igreja vai ter um posicionamento, gente. Ele diz, eu corro, eu esmurro meu próprio corpo. Todo atleta, em tudo ele se domina para conquistar uma coroa terrena, uma coroa fugaz, ilusória. Aí ele diz, muito mais vale nós corrermos, nos disciplinarmos, abrirmos mão de determinada coisa. Observa o atleta. Vê se ele fica comendo coxinha, torta, ovo de chocolate, né? Sorvetes, pizzas, pães. Né? Veja como é a alimentação. Veja o horário do atleta, a hora de dormir. Não, eu vou dormir mais tarde hoje. Não é só um final de semana, não é só uma festa de família. Afinal, uma festa de família eu tenho que dormir mais tarde. Não, em tudo ele se domina para conquistar uma coroa corruptível. Porque no coração dele, está no coração. No coração dele está o prêmio, a vitória, a glória daquela coroa corruptível. Sim ou não? Observe. Observe bem isso. Ele está disposto a sofrer, os pés em carne viva, os pés, ele treina a ponto dos pés ficar em carne viva. Se for um atleta seja lá a luta que for, né, de luta, de combate, corpo a corpo, ele treina, o corpo dele fica encaliçado de pancada e dói. E dói. Quando ele se aproxima do campeonato, Paulo está falando isso, viu? Paulo. O que é que ele faz? Ele perde peso, 5, 10 quilos ali. Às vezes, num só dia, 3 quilos. Como é que a pessoa perde 3 quilos? É de se desidratando. Ele perde 3 quilos de água. Se desidrata.
fica sem tomar água. É claro, é um risco que eles correm, só para passar no peso da balança, na prova da balança. Ok? Quem é fisiculturista sabe também do que eu estou falando. Então, eles em tudo se dominam para conquistar uma coroa perecível. A gente não. A gente fica vivendo hoje como se não houvesse amanhã. A gente não está nem aí para a nossa saúde. Né? A gente fica... Me perdoe, viu? Estou me incluindo nessa história também. A gente come qualquer coisa. A gente dorme qualquer hora. A gente não tem tempo para as coisas do céu. A gente tem tempo para as coisas do mundo. A gente tem tempo para correr atrás do pão, e etc, etc. E a gente não confia realmente que Ele é o nosso provedor. E que Ele pode ter algo maior para nós. A gente fica tão dependente de determinadas coisas que a gente não crê. Não crê. E a gente se angustia, a gente sofre. E Ele diz, você sofre como ovelha que não tem pastor. Por quê? Porque não está se voltando realmente de forma sensível para mim. Então, nós não podemos ser mais espectadores. Nós não podemos viver, entre aspas aqui, viu? De culto em culto. Ele tem nos chamado, Ele tem nos dado visão, direção para a gente fazer mais coisas. Isso vem com amadurecimento. Isso vem com o desejo de conquistar algo. A gente leu também um texto lá em Filipenses, Paulo dizendo que não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que aconteceram até hoje de manhã, né, para trás ficam, eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado. Então, Yahshua, quando Ele conquistou você, Ele não conquistou você para uma vida mediana ou medíocre, superficial. Ele conquistou você para coisas grandes. Amém? Ele está nos chamando para coisas grandes. Eu quero que vocês orem principalmente por mim em relação a isso. Porque maior é a minha responsabilidade do que qualquer um aqui. Ok? Eu não estou me excluindo, não estou aqui trazendo carapuça para ninguém, não. Mas nós estamos recebendo dele essa palavra nessa hora. Amém? Nós estamos. Então, nós precisamos ter essa visão de governar, de reinar com ele. Se levante hoje, se levante para mudar a sua história e para juntos mudarmos a nossa história. Existe um chamado ainda mais específico para essa família aqui, essa carral, essa comunhão, essa congregação. Algo muito específico e tremendo que Ele tem para nós. Ele tem para nós uma visão de crescimento, de discipulado. Eu tenho falado sobre discipulado. A gente tem cantado qual a música que é o lema desse mês de outubro? Teu reino vem. Está bem pertinho. Teu reino vem. Amém? Teu reino vem. Essa ministração hoje é também acelerando, é também trazendo o reino. Trazendo o reino. Quando a gente se alinha com Ele, a gente vai estar trazendo o reino. Nós precisamos trazer o reino. Nós precisamos, na medida do possível, dar as mãos um ao outro, dentro de casa, para trazer o reino. Se a gente tem apoio dentro de casa, se não tem, é você que é a coluna ali dentro. E aleluia por isso. Amém? Amém. Aleluia por isso. Seja grato por isso. Então, Ele nos chama, e esse chamado não é para os animados, mas é para aqueles que realmente têm a soberana vocação. A soberana vocação foi dada à igreja. Foi. Mas será que você já tem a soberana vocação? Você já acolheu? Você já disse assim, é para mim? Você já se dispôs a dizer, eu vou viver isso, eu vou buscar com toda a minha garra, com unhas e dentes, como diz o Matuto, né? Com unhas e dentes, eu vou buscar viver esse propósito, essa soberana vocação. Eu vou buscar viver isso. Então, eu queria dizer a vocês, nessa transição para o final, que onde não há discipulado, existe um abandono espiritual. A pouca experiência de vida que eu tenho, sou muito jovem, né? Eu fiz meus 18 anos agora há pouco, né? Um dia desse, agora há pouco. Irmão Pedro, 18 anos agora há pouco. Mas nessa minha pouca experiência de vida que eu tenho, eu vejo que muitas vezes a igreja tem enxugado gelo. E de certo modo ela acaba desvalorizando a palavra, porque muito se estuda da palavra, mas pouco se vive a palavra. É um papel da igreja, que Yahshua deu à igreja, que não está sendo vivido. Qual é? A gente cuidar um do outro para guardar. Mas como é isso? É o presbítero que vai cuidar de todo mundo? Não tem como. Existem hoje provas da sociologia, que é uma ciência, né? É uma ciência humana. A sociologia prova que você não tem como se relacionar com mais. Então existe um quantitativo de pessoas por semana. O ideal seriam 12 pessoas por semana. Parece um número assim aleatório, né? 12 pessoas por semana. Se você quiser construir hábitos e construir relacionamentos profundos, o limite são 12 pessoas. É interessante que 12 são as horas do dia e 12 são as horas da noite. O nosso Pai deu uma estrela chamada Sol para governar. Está escrito assim, as horas do dia. 12 é número de governo. 12 horas à noite. A lua e as estrelas para governarem a noite. 12 são os meses e as estações do ano. É um tempo do ciclo solar, né?
São as 4 estações do ano, um ciclo do Sol. Quer você creia em qualquer teoria que exista aí moderna ou não, mas o ciclo do Sol são 4 e 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. 3 meses para cada um. 3 vezes 4, 12. Ok? E na verdade os ciclos lunares são 13. Mas também tem um motivo do 13, que eu não vou entrar agora. Ok? 12 são as 12 tribos de Israel. 12 foram os 12 filhos de Yaakov. Jacó, Israel também, né? 12 foram os apóstolos de Yahshua. Ok? Então eu poderia falar muito sobre isso. Mas o fato é que esse é um quantitativo pela sociologia, né, que estuda a parte humana, também isso interage, né, há uma interseção aí com a parte da psicologia, que é a capacidade de se desenvolver relacionamentos profundos. Então o ideal seria você cuidar de no máximo 12 pessoas. No máximo. Quanto menos, mais eficaz. Agora, essas 12 pessoas cuidarem de outras 12. Então vamos começar com uma pessoa só. Eu faço um discípulo e preparo esse meu discípulo para no ano seguinte ele fazer também um discípulo e eu também vou fazer mais um. Então agora já serão no segundo ano 4. No terceiro ano serão 4 vezes 4, 16. No quarto ano já vai para 32, 64, 128, 256, 512. Isso é uma progressão aritmética de razão 2. Mas em menos de 20 anos, segundo o evangelista Bill Bryan, ele fez cálculos com essa progressão e ele mostrou que... Progressão geométrica, obrigado. Ele mostrou que nessa progressão, toda a humanidade, mais os seus mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas, já teriam sido, mais do que evangelizadas, teriam sido acompanhadas. Foi essa tarefa inicial. E Yahshua disse para a gente fazer discípulo. Como é que faz discípulo? Ensinando a guardar todo o conteúdo que eu passei para vocês. Ele não disse isso. Ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Veja o que é discipulado. O que é discipulado? Levar alguém para uma classe de discipulado? Não. Levar alguém para assistir o culto? Não. Levar alguém para aceitar o evangelho? Não. Essas coisas podem participar dentro de um processo de discipulado. Mas discipulado é mais do que isso. Vocês estão entendendo? Discipulado não é só levar o conteúdo. Não é levar alguém para um evento do final de semana, um encontro tremendo, e lá eu lavar minhas mãos. E depois eu nem aí, eu mesmo dar mau testemunho. Eu mesmo servir de pedra de tropeço. Não. Discipulado é eu ensinar a pessoa a guardar tudo o que Yahshua tem ordenado. Está assim lá em Mateus 28, né? Fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Eu estou convosco. Então você foi escolhido para frutificar, para ser sal e luz. Veja só. Yahshua diz no sermão chamado do monte, lá em Mateus, que não se acende uma lâmpada para se colocar debaixo da cadeira. Só se quiser esquentar um pintinho, né? Você bota embaixo de alguma coisa. Mas acende-se a lâmpada no lugar mais alto da casa para iluminar o máximo possível. Isso é inteligente, sim ou não? Ele fala isso, ele entra nesse detalhe. Ele diz, assim também brilha a luz de vocês. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá em si a luz do mundo. Então, você é essa luz. E ele diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras, que na verdade não são tuas, né? E glorifiquem ao vosso Pai. Então, quando a gente está cheio da unção, a gente vai viver coisas e as pessoas vão reconhecer que isso é impossível ser nosso, que é dele. Também não é nosso propriamente, é dele. Então, é preciso a gente agir cooperando com isso. Existe uma mentalidade evangelical, religiosa, gospel, pentecostal, seja lá o que for, né, nas denominações, denominacionais, de que a gente tem que esperar isso vir de alguma maneira. Mas o Pai colocou a responsabilidade em nós. Amém? Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que dependemos dele, que ele opera em nós o querer e o realizar. Mas nós somos chamados a essa responsabilidade. Somos chamados na grande, ele nos chama na grande, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então nós somos chamados a realizar isso. Precisamos, de uma forma muito consciente, dedicada, zelosa, né? Não sejamos remissos no zelo, zelosa, observar o que a gente pode fazer. Quais são os obstáculos atuais que estão me impedindo? Até que ponto eu tenho acreditado que esses obstáculos eles são intransponíveis? Intransponíveis. Talvez haja aqui na nossa comunhão pessoas amadas, entre nós, verdadeiros irmãos nossos, que nos amam demais, mas que estejam alimentando alguma mentalidade do tipo assim, é Marcos Cefas que está querendo isso. Porque ele é o presbítero, sei lá o que a pessoa pensa ainda, né? Ele é o bispo, sei lá o que. Não, eu falo isso como irmão de vocês, incluindo primeiramente a mim, dizendo que eu preciso das orações de vocês.
Mas nós somos chamados agora a um posicionamento. Não vamos perder essa oportunidade. Amém? Então, esse fruto não é uma emoção. Ser luz, frutificar não é emoção. Ele nos ensina na palavra dele que foi ele quem nos escolheu. E ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Muito fruto. Amém? Amém. Para que a gente dê muito fruto. Muito fruto. E o nosso fruto permaneça. Sabe, eu queria falar aqui para vocês uma coisa muito triste que tem acontecido. Existe uma estatística hoje a nível mundial que o cristianismo é tido como uma religião que está viva, embora em muitos lugares ele tenha retrocedido, como tem acontecido, por exemplo, na Europa Ocidental. Mas, em grande parte, a estatística mostra que maior é o número dos que abandonaram o cristianismo dos que os que têm permanecido nele. E o pior, esse número está entre os descendentes, filho, neto, bisneto, de pessoas que eram cristãos e realmente só eram religiosos. Porque quando a gente realmente está vivendo e buscando de forma intencional, vida cheia do Espírito, é impossível que os nossos filhos também não sejam abençoados, amados e envolvidos. Mas muitas vezes, gente, nós estamos dispersos. Uma estratégia que o diabo usa hoje não é fazer com que você seja incrédulo, não. Você pai, você avô, você mãe, avó, tio, tia. Não é fazer com que você seja incrédulo, não. Sabe qual é? Deixar você ocupado o suficiente, distraído o suficiente. Nós vivemos hoje o século do entretenimento. Você acha que esse aparelho que você tem na sua mão é só para você fazer uma ligação? Hoje em dia a gente quase não faz uma ligação. A maioria das vezes é entretenimento. Você fica preso ali nas redes sociais, rolando, né? Vou ver o que está acontecendo com não sei das quantas. Não tem nada a ver com a sua vida. Vou ver o que está acontecendo, o que foi postado. Muitas vezes, a maioria das vezes, conteúdo que não edifica. E por aí vai. Piada sem graça, piada suja, imoral, conteúdo indecente. E por aí vai. Né? A gente é capaz de maratonar séries, mas não desenvolve, não aprende mais uma língua, não decora as escrituras. Entra anos e sai anos, a gente não sabe localizar os textos. A palavra diz que a gente deve manejar bem as escrituras. Você deve ser um servo que maneja bem a palavra da verdade. Então manejar, a Bíblia digital aqui é muito fácil. Eu boto lá o nomezinho, né? Quando o pregador fala, porque eu nem decorei o nome. Não é o nome mesmo do livro lá, é Apocalipse, né? Apocalipse. Já vi até pregador dizer, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, aí os irmãos digitando lá, é Apocalipse. Aí não encontrava. Onde é que está Apocalipse? Aí não, é Apocalipse. Aí apareceu, né, na Bíblia, apareceu, porque a Bíblia é digital. Mas quando você estuda a palavra, você sabe, você decora a sequência. Quem escreveu? Qual foi o autor humano inspirado? E você vai adquirindo conhecimento. É uma aquisição, é lento. E vai desenvolvendo. E você vai desenvolvendo a leitura. E isso é importante para que você possa também desenvolver o discipulado. Agora, o discipulado não depende de que nível de conhecimento você tem ou está. Mas depende do entendimento que eu estou aqui para servir. Só isso. E que há uma ordem que ele me deu, e há um chamado que ele me fez. E isso basta. Então, aquilo que você tem já é suficiente para você começar. Amém? Amém? Em algumas igrejas, em lugares pobres do Brasil e fora do Brasil, eu conheço relatos, depoimentos de pessoas, alguns em livros, certo? De pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram acesso à educação secular, ok? E essas pessoas, nessas pequenas comunidades, elas viveram o discipulado. São comunidades onde se vive o discipulado. Tem ribeirinhos lá na Amazônia, do rio Amazonas, né? Lá no Pará, em algumas regiões em que muito se desenvolveu o discipulado bíblico. E essas pessoas, esses relatos dessas pessoas simples, de pouca cultura, pouco conhecimento, são relatos assim. Hoje, essa pessoa que foi meu discípulo em Alcha, hoje é um grande líder dentro da igreja. Hoje é uma serva, hoje é uma médica, hoje é um dentista que, através da sua profissão, anuncia o evangelho. Ele não diz assim, eu sou isso, ele diz, eu sou um servo e a minha profissão é apenas um instrumento, uma ferramenta, para que eu faça meus discípulos. Então existem inúmeros relatos de pessoas assim simples, que hoje se alegram porque os seus discípulos ultrapassaram a elas, muitas mulheres, irmãs de idade, irmãs idosas, discipulando jovens, porque também se criou essa mentalidade satânica que há no mundo, que o jovem, papo de velho, né? Meu pai já não sabe o que diz, né? Minha mãe, né? Meus tios, né?
Então, essa é a mentalidade do mundo, gente. A igreja é um corpo. Tanto os jovens têm a nos abençoar, nos edificar, como nós também. Nós não podemos estar vivendo essas divisões dentro da igreja, nem fortalecendo-as. Okay? Às vezes, por uma questão de idade, que existem ensinos que mais são adequados ou elaborados especificamente para uma faixa etária. Mas é preciso tomar esse cuidado, que nem sempre eu mesmo, nem sempre tive. Mas a gente precisa ter esse cuidado de que cada um se veja como parte do todo. Então, essas irmãs nossas, esses irmãos nossos, pessoas pobres, de pouca condição financeira, de pouco estudo, têm inúmeros relatos de estarem felizes, porque hoje eles estão acima até de milhares de pessoas. Existem algumas cidades que quase que inteiramente já aceitaram o Evangelho e estão sendo discipuladas aqui para o norte do Brasil. Então tem havido um avivamento no norte do nosso país. Amém? Esse avivamento tem se espalhado também, mas não com a mesma intensidade para o restante do Brasil. Nós temos profecias, domingo passado eu ministrei sobre isso também, né? Para a nossa terra. Então vamos orar, vamos buscar isso. E Alcha fala que vai chegar um momento que a semente ela vai multiplicar na boa terra a 30, a 60 e a 100 por 1. Então vamos começar a orar, orem comigo, pedindo ao Pai a 100 por 1. Já imaginou? 100 por 1? Imagine, 100 por 1. De vidas realmente quebrantadas, arrependidas, aborrecendo o pecado, não vidas convencidas de uma religiosidade para entrar no clube evangélico da Reino Sião. Não. Mas vidas profundamente compromissadas com o Evangelho, em viver o Mashiach, em viver a presença dele. Imagine isso. E cada um frutificando a 100 por 1. A 100 por 1. E no mundo, pense e ore também com autoridade. Você não está sendo ganancioso nem gananciosa. Nada é seu nem é para você. Por bilhões de vidas. Mas não vidas que pertencem a um gueto denominacional. Ao nosso ministério, não. Milhões de vidas que pertençam verdadeiramente a Yalcha. Amém? Então vamos orar por isso, gente. Então comece a orar também. Esses irmãos ribeirinhos, eles relatam que quando eles andam pela rua, eles andam atrás de discípulos. São pescadores, mas agora de homens, né? Ou caçadores de homens. Eu tenho um vídeo aí de um pastor muito sério. Inclusive ele é presbiteriano, né? Porque a minha origem foi presbiteriana. E ele fala sobre isso, que os irmãos andam assim, atrás, vendo a oportunidade de fazer discípulos. E quando eles vão olhar para casas, para os prédios assim, eles olham casas simples, garagens pequenas, já ficam sonhando ali, a igreja reunindo-se ali. Não aquela garagem vai ser chamada de igreja, mas a igreja vai se reunir ali naquele quartozinho, né? Naquela garagemzinha. Então, se a minha casa, se a sua casa ainda não é um campo missionário, ore para que se torne essa realidade, para que o Pai abra as portas. Paulo pede oração para que isso aconteça. E o que é sadio começa pequeno, gente, não começa grande. É porque eu queria logo que viesse 100 irmãos à igreja, aqui um ônibus lotado para fazer um culto bonito aqui na rua. Não fique preocupado com isso. Essa preocupação é terrena. Mas busque o propósito do Pai. Uma pessoa, duas, fazer um culto aqui, na minha casa. Vou chamar um amigo. Vou chamar um parente. Vou chamar para um jantar, para comer um sei lá o quê, né? Um pedaço de carne aqui com um suco de limão. Então, você chama aí, a pessoa vem, ali, vamos fazer uma leitura da palavra, uma oração. Quero orar pela sua vida. Você traz um estudo. Então depois você marca de novo outro dia. Quando aquilo ali você perceber que está havendo uma abertura de coração para a palavra, aí você marca, vamos dar cada 15 dias, começar, ou a cada semana. Quem vai perseverar? Aí a pessoa começa a vir. Tem dia que quem está vindo vai faltar e tal, mas você vai perseverando. Então sua igreja, sua casa não pode ser apenas o teu lar. Sua casa precisa ser o teu lar missionário. Amém? Vamos dizer isso? A minha casa não será mais apenas meu lar, mas será o meu lar missionário. Em nome de Yalcha. Aleluia. Amém. Os apóstolos puderam partir o pão de casa em casa, porque havia uma abertura de coração para partir o pão de casa em casa. Era uma outra época, outras dificuldades haviam que não há hoje, mas também existem dificuldades hoje que não haviam naquela época, ok? Por isso tudo a gente vence pela oração. Mas observe se não é um obstáculo intransponível. A igreja não nasceu nos grandes templos. A igreja nasceu de casa em casa, como está escrito aqui em Atos 2, 42, né? E 46. Então, que a sua casa, se ela está aberta para amigos, os seus amigos, que ela esteja aberta para discípulos e não fechada para discípulos. Se está fechada para discípulos, está aberta só para amigos, você ainda não entendeu o teu chamado, a tua soberana vocação, o teu chamado missional. E olha, você não está sozinho. Você vai ser parte de uma família.
e você vai reinar com ele. Mateus 19, 28 diz que, Yahushua está dizendo, eu vou assentar vocês, eu assentar-vos-ei em tronos para julgar. Então é preciso a gente começar a treinar desde agora, né? Nossa mente botar para funcionar, viu, gente? Começar a treinar a mente da gente, porque a gente vai julgar. Então, nós temos hoje um governo de reinar em vida, a gente reina em vida, né? E a gente vai fazer parte dessa geração espiritual até a vinda de Yahushua. Se for amanhã que ele vem, porque eu acho que está muito perto, talvez não dê tempo de fazer muita coisa. Mas que nós sejamos encontrados fiéis. Bem-aventurado é o servo quando o seu amo vir o achar fazendo assim. Está escrito no Evangelho isso. Bem-aventurado, feliz é o servo quando o seu amo vir na sua glória o achar fazendo assim. Então, não se preocupe tanto com o resultado, mas se preocupe em fazer com fidelidade aquilo que ele chamou. Eu não sei se alguém aqui pensa, eu não sou capaz. Ou quantas pessoas aqui pensam isso. Talvez a gente tenha alguns traumas, alguns feridos lá atrás, que colocam um bloqueio interno. Eu não posso, eu não sou capaz. Ou talvez alguém não pense dessa maneira, mas pense assim, eu tenho falhas, tenho pecados. Eu não posso fazer isso. Ou alguém ainda pode, de uma forma mais consciente, dizer assim, eu tenho traumas. Mas saibam vocês que tudo isso eu já pensei também. Eu já pensei, eu não sou capaz. Eu já pensei, eu tenho falhas. Eu sou tão falho, tão pequeno. Eu já pensei também, eu tenho traumas. Mas Yahushua chamou a mim e chamou a você. Ele não chama os capacitados. Ele capacita os chamados, os escolhidos. Aleluia. Então, se você se dispõe a obedecer hoje, ele vai cuidar de todas as tuas fraquezas. Se você se dispõe a obedecer, hoje ele está chamando cada um aqui, os cansados, para frutificar. Você está se sentindo cansado? Ele vai fazer você frutificar. Às vezes as coisas da vida fazem tão cansado, né? Busque forças nele. Essa última sexta-feira eu estava me sentindo exausto, muito cansado. Fisicamente, organicamente e emocionalmente. Um fardo assim, cansado. E eu até fui tentado, não tenho problema nenhum de compartilhar com vocês, a pedir a vocês a compreensão e dizer, nós não teremos a vigília hoje, por motivo de força maior, e era mesmo. Mas sabe o que o Espírito Santo fez? Não. Eu sou a sua fonte de toda força. Amém? Amém. Então, aos cansados, ele está chamando hoje para frutificar. Não fique, eu não tenho força, as coisas do mundo realmente estão aí para tirar a sua força. Realmente estão aí para tirar a sua força. Basta 30 minutos que você não vê passar, rolando feed, que já sugou muita tua energia. Ok? Os feridos, ele está chamando você para curar outros. E pode ter certeza que ele vai curar todas as tuas feridas. Aleluia. Os tímidos, ele está chamando para ser ousado. Eu não dei a você espírito de temor ou de covardia para de novo estar atemorizado, mas eu tenho dado espírito de ousadia e de poder. Amém? Amém. Então aos tímidos ele te dá coragem para liderar. Por isso eu tenho dito que cada um de vocês aqui são líderes, vocês já estão prontos para trazer uma palavra como essa. Eu espero mais frequentemente daqui para frente também colocar vocês para compartilhar. Vai haver um preparo para isso, eu não vou obrigar ninguém não. Quem quiser, quem aceitar, sinta-se muito livre para dizer agora não. Mas eu vou começar a chamar e o Espírito Santo vai te preparar. Então, os tímidos vão liderar, vão ministrar a palavra, sem preocupar se a palavra é boa ou ruim, né? Mas se preocupar unicamente de trazer o recado que o Pai confiou a você a trazer. Aleluia. E os anônimos? Eu quero ser aquela pessoa, né? Eu não quero participar de nada na igreja, não. Eu quero ficar aqui só no meu cantinho. Né? Aliás, tem pessoas até que podem dizer assim, eu já fui tão ferido na vida, que eu também podia tomar essa posição e até abandonar o ministério, dizer, não vou deixar minha fé, eu vou frequentar uma comunidade. Eu não poderia fazer isso. Vou frequentar uma comunidade, eu vou me alimentar, eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer. Quando eu vou a um culto em algum ministério, né, eu sou seletivo, mas eu me alimento. Às vezes é um pregador simples, às vezes não, mas eu saio ali edificado porque eu adoro de verdade. Eu vejo, além da pessoa, eu consigo ouvir a verdade, a palavra. Então, existe edificação. Eu gosto disso. Para mim seria bom. E é muito bom estar na posição que vocês estão hoje aqui. Eu não quero roubar isso não, viu? Mas eu quero dizer que o Pai tem um chamado ao crescimento de vocês. E vocês precisam entender isso e receber a soberana vocação. Receber. Porque a vocação já foi feita. Mas alguns ainda não se apropriaram dela. Ok? Então, ele está fazendo isso. Eu quero que você incline sua cabeça em oração nesse instante. E você que está me acompanhando em casa também, porque daqui a pouco eu vou encerrar esse vídeo, né? Essa ministração. Mas eu queria que você pensasse
de olhos fechados para se concentrar melhor. Se você hoje entende que o rei Yahshua te chamou e te chama não para meramente assistir o culto, mas para prestar culto e governar e servir a Ele. Que você aí no seu coração, só Ele está vendo, você diga, no seu coração, não precisa falar não, você diga amém. Você vai dizer somente para Ele ouvir, só Ele vai ouvir, ninguém vai ouvir nada sair da sua boca. Você diga para Ele, eu entendo hoje, meu rei amado, razão da minha vida, eu entendo que Tu me chamas para reinar, para governar, para fazer discípulos, para fazer algo que para mim pode parecer impossível hoje, tornar meu lar, a minha casa, um lar missionário, de discipulado apostólico. Em nome de Yahshua, em nome de Yahshua. Permaneça em oração falando com Ele. Aleluia. Permaneça na sua oração íntima aí. Então, a todos vocês que me acompanharam até aqui, bênçãos sejam multiplicadas em sua vida. Aleluia. Amém.